Olá pessoal, aqui com todos vocês, mais um vídeo. Desde já eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e também se inscreva no canal dos irmãos que estão também denunciando a hipocrisia, não somente da cúpula da instituição Igreja Universal, mas também de outras instituições, como daqui é o caso, como é o caso do Palhaço Cristão, tá? Se inscreva no canal dele, ó, tem vários vídeos, ó, vários vídeos interessantíssimos também e experiências de quem viveu dentro da instituição Igreja Universal. É um ex-pastor também que nós temos que tirar o chapéu pela coragem do Palhaço Cristão, né? Que mesmo como pastor, ele era pastor na instituição e ele se vestia de palhaço e combatia as heresias da instituição Igreja Universal. Tá aí. Eu me lembro que em 2016, quando eu comecei a denunciar, tinha o Natan, tinha o Alfredo, e eu me lembro que eu comecei a denunciar e eu pensei comigo mesmo, se eu alcançar uma pessoa que abre os olhos, tá ótimo, tá muito bom. Eu não imaginava que eu ia alcançar uma pessoa somente na internet, tá? Eu queria falar a minha verdade, aquilo que eu vivi lá dentro, contar para as pessoas qual foi a minha experiência, né? E se eu não imaginava que um membro, um obreiro, poderia ouvir as minhas palavras e dar crédito às minhas palavras, quanto mais um pastor. Quanto mais um pastor que está lá dentro. Você que está aí dentro, você que é obreiro, você que foi pastor, você que é pastor, você sabe o quanto nós fomos treinados a não deixar que a voz negativa de outras pessoas interfira a nossa fé, né? A nossa confiança naquilo que o Macedo ensinava pra gente. Nada que as pessoas falem pode nos abalar. Muitos são assim ainda hoje. Muitos são assim, não adianta. Eles veem as denúncias, eles escutam, a maioria dos pastores vê as denúncias, mas eles olham pra gente como se nós fosse leprosos, né? E outros já param e pensam, eles têm razão, faz sentido, tem nexo naquilo que eles estão falando, nas denúncias, e vão pesquisar e vão ver. Vão lá, pesquisa lá, Edir Macedo, o Edir Macedo comprou um banco, vamos lá ver se é verdade. Pesquisa, verdade. Edir Macedo comprou um apartamento de mais de 9 milhões na Fogueira Santa, enquanto eu estava lá pedindo para as pessoas sacrificarem. Aí o Edir Macedo vai comprar um apartamento, vamos lá, vamos ver. Vamos pesquisar na internet, vamos ver. Verdade, né? Os bispos da cúpula são donos de empresas milionárias. Não acreditam, vamos ver. Vai lá na internet, procura, pesquisa. Nós não estamos dizendo para você acreditar na nossa palavra. E muitos têm feito isso. Muitos têm feito isso, acreditando naquilo que nós estamos falando, primeiramente duvidando, depois pesquisando e vendo que aquilo que nós estamos falando é verdade. E nós não estamos aqui falando para você sair da instituição, não. É para você abrir os seus olhos e ver o quanto você está sendo feito de bobo, de otário. Principalmente o pastor que está aí como um arrecadador, um funcionário da instituição para enriquecer o safado do Edir Macedo. Então, eu vou colocar para vocês aqui um áudio que um pastor, ele me mandou, pastor regional, me mandou, e você escuta, tira suas conclusões, tá? Escuta e vê e tira suas próprias conclusões, tá bom? Eu vou colocar aqui para você ouvir. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir juntos, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, quando eu estiver colocando uma parte, um trecho da imagem, eu vou congelar minha imagem e vou deixar só o áudio, tá bom, pessoal? Vamos lá, porque o áudio é grande. Tem, deixa eu ver,
9 minutos. Se você não puder assistir o vídeo agora, escutar o áudio, pare. Outra hora você assiste, tá bom? Mas veja, escute até o final. Vamos ver. Olá, Marcelo, que Deus te abençoe você abundantemente e todos aqueles que têm ajudado a combater as heresias da Igreja Universal. Marcelo, agora há pouco eu estava conversando com um pastor aqui da região e ele veio falar comigo que agora você vai ver o que é pressão que a igreja vai colocar em cima dos pastores. Já que o mês não ficou legal, já que não foi pego o mês, né? Os meses da campanha de Israel não foi muito bom. No Paraná todo foi um fiasco. Caiu pra caramba. E agora você vai ver o que é perseguição sobre os pastores. Mas, Marcelo, eu gostaria também de falar com você e pedir para que você falasse para algumas pessoas que nós, pastores da Universal, e os que também estão em outros países, tem pastores que não concordam com a liderança da igreja. Tem pastores que estão dentro da igreja que não concordam com a safadeza do bispo Macedo, das suas filhas, do bispo Clodomir, do safadão do bispo Clodomir, do Jadson, do empresário Jadson. A gente não concorda com esses caras. Tem pastores que essa semana foi almoçar e teve uma senhora que falou que xingou o pastor todo quanto é nome. Chamou ele de endemoniado, que ele era ladrão, tal, que não sei o quê. Só que esse pastor que ela xingou, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Sei o caráter dele. E ele não concorda com a Igreja Universal. Pelo contrário. Ele é um dos pastores que está louco para sair. Está louquinho para sair. Mas por que ele não saiu ainda? Qual o motivo que ele não saiu? Porque as pessoas que estão aí fora têm que entender que nós aqui dentro não temos casa, não temos aonde morar, não temos aonde ficar. Porque a partir do momento que eu sair da Igreja Universal, a primeira coisa que eles vão fazer é nos difamar, é nos caluniar, é denigrir a nossa imagem para que os obreiros, para que os pastores, para que os membros da igreja não nos ajudem. E até mesmo as nossas famílias. Até mesmo a nossa família. Então, tem pastores aqui que estão guardando dinheiro que ele recebe de ajuda de custo há mais de 8 anos. Eu sei de pastor que faz 8 anos que está guardando a sua ajuda de custo para poder sair fora da obra. Então, Marcelo, tem muitos pastores aqui que não concordam com essa safadeza. E tá louco para sair. Que tá louco para cair fora. Claro que de cada 10 pastores aí, 2 no máximo não quer ficar aqui dentro. O resto, eu não vou passar a mão na cabeça. O resto é sem vergonha mesmo, é bandido. Tem muitos aí que é bandido. Não vou mentir pra você, é bandido. Mas tem aqueles que querem sair porque não querem compactuar, não querem ter sua alma pesada no futuro nas mãos de Deus pelas coisas que acontecem aqui dentro. Então era isso que eu queria te falar, Marcelo. E falar que a campanha de Israel foi um fiasco. Não foi aquilo que a gente programou, não foi aquilo que a gente queria. Tem igreja que eu fiquei sabendo do interior do Paraná que nem sequer um mês conseguiu pegar, para você entender como é que foi o negócio. A coisa foi tão feia que teve igreja no interior do Paraná que nem sequer um mês conseguiu pegar, de tão fraco que foi. Tem na capital aqui também. Na capital também foi fraco. Para você ver como é que tá a situação deles, Marcelo. O povo começou a abrir os olhos. Os obreiros começaram a abrir os olhos. Os obreiros. Tem obreiro aqui
Tem obreiro que eu sei, porque o regional me contou, um dos regionais me contou, que teve obreiro que falou para ele: pastor, eu não vou sacrificar, quer me tirar da obra, tire, mas eu não vou sacrificar. Eu não vou dar meu dinheiro para Bispo Macedo comprar banco e fazer as filhas dele bilionárias, e enquanto isso eu passo necessidade. Não tenho meu dinheiro. Os obreiros falaram isso para um regional de alto porte aqui na capital. Pra você ver como é que é a situação. A situação tá ficando feia. Tá ficando feia. E não tem mais pra onde recorrer. Na catedral lá tem alguns carros lá que estão vendendo na preço de banana. Pegaram do povo e estão vendendo. Tem pastores aí que eu tô sabendo, pastores dos grandes, que tem empresa de carro para vender. Tem empresa de carro. Tem empresa de carro. Loja de carro que abriu para poder vender. Marcelo, é isso que você está ouvindo. Tem loja de carro, pastores que tem loja de carro, que pega os carros dos membros, vende para ganhar um por fora, para tirar um por fora. Aqui em Curitiba. Mas isso aí outra hora eu vou trazer para você essa situação. Marcelo, eu gostaria também de falar para você, se tem como, eu vou trazer para você um relato de uma obreira que participou da campanha de Israel. Ela acabou vendendo o teclado da filha dela e hoje a menina está em depressão. Depois eu vou te falar mais isso, vou te passar mais essa informação, tá bom? Marcelo Guerreiro, continue lutando, a coisa está fazendo resultado sim, está tendo muito resultado. Vou trazer para você também a situação do Clodomir lá nos Estados Unidos, entendeu? Tem esposa de pastor que vai abrir a boca para falar do safadão, do safado que ele sempre gostou de pegar esposinha nova, que ele gostava assim de pegar esposa nova, esposas novas. A batata dele tá assando, tá assando. O bispo de Djalma, que tá esquecido porque no nome dele tem muita empresa, e o bispo Macedo ficou sabendo que o bispo de Djalma tinha empresa no nome dele, até motéis no nome dele tinha. A coisa por aí vai aparecer muito mais, Marcelo, muito mais coisa vai continuar aparecendo. Assim que eu tiver mais informação, eu vou trazer para você, vou lhe passando tudo, vou te passando tudo. E eu me lembro que o bispo de Djalma, uns anos atrás, falava: aonde há fumaça, há fogo. Ele sempre falava isso: aonde há fumaça, há fogo, né? Vou falar também do que fizeram, né? Do coitado do bispo Randal pai. O bispo Randal, aquilo era homem de Deus, rapaz. Arrancaram ele da obra. Por um lado, eu volto a repetir. Todos esses que saiu, por um lado, foi Deus que permitiu. Graças a Deus. Graças a Deus que vocês saíram. Graças a Deus. Não ficou no ninho de cobra, de veneno que são eles. O teu reinado, Macedo, o teu reinado, você pode achar que está tudo numa mil maravilha, mas está caindo. Está caindo. Eu sei dos processos que está chegando dia após dia na catedral. Eu sei da montoeira de processos, de pastores que estão entrando na justiça por causa da vasectomia, de pastores que estão entrando na justiça por ação trabalhista, de obreiros que entrou na justiça por ação trabalhista. É bom isso acontecer, é bom, é muito bom. Chega de vocês comprar terno de 2, 3 mil reais, como o Leno comprou esses dias atrás. O Leno esses dias atrás comprou um terno de 2 mil pila, 2 mil reais, para ficar subindo em cima do altar e ficar contando historinha para boi dormir. Historinha da Ouro Verde, que ele ouve na Ouro Verde, na Rádio Espírita, para ficar falando pro povo na reunião. A sua cara tá caindo, viu? A cara de vocês estão tudo caindo. Marcelo, Deus te abençoe. Logo, logo eu vou trazer um relato dessa jovem, dessa obreira, que a filha tá com depressão por causa do teclado dela que foi sacrificado na campanha de Israel. Um forte abraço e vamos em frente, meu amigo. Pessoal, a situação da instituição Igreja Universal está ficando feia.
está muito feia. Você vê um obreiro que olha na cara do pastor e diz assim, eu não vou sacrificar pro Macedo estar comprando banco. Olha só o estado que tá. O obreiro chega na cara do pastor e diz, eu não vou sacrificar. Não quer me tirar da obra, me tire, mas eu não vou sacrificar. Não vou sacrificar. Muitos pastores não saem porque não tem profissão, estão guardando dinheiro. Olha só. Macedo, a tua ruína está chegando. A tua ruína está chegando. É o que eu disse num vídeo outro dia. Arrependa-te enquanto há tempo. Mas seja sincero. Seja sincero. Tá? Zaqueu, o publicano, ele roubava das pessoas e Jesus foi até na casa dele. E Zaqueu olhou e falou assim, Zaqueu, não foi Jesus que mandou ele dar dinheiro nenhum, como vocês fazem aí. Zaqueu falou assim, ó, se eu tenho enganado, defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Mas saiu dele aquilo ali, saiu dele. Então se arrependam, tá? Para que o fim de vocês não seja terrível. E tudo que ele falou aqui sobre você, Clodomir, tudo que esse pastor falou sobre você, olha, vai lá, processe ele, tá bom? Processe ele. Não vem atrás de mim, como você fez, tá? Não vem atrás de mim. Os teus podres, eu tenho certeza que um dia vai aparecer. A verdade, ela prevalece. A verdade prevalece. Não adianta. Não adianta. Esse áudio aqui, você ouve, escuta ele e tira suas próprias conclusões. Você vê como que as denúncias estão fazendo efeito no meio dos pastores. Olha, Macedo, a coisa está feia. A coisa está feia. O Paraná foi um fiasco, Fogueira Santa. Um fiasco. E vai continuar sendo. Porque queremos continuar denunciando a hipocrisia de vocês. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você está inscrito, verifique a sua inscrição, tá? Para ver se você se o próprio YouTube não tirou a sua inscrição. Quando você der o like, dê 2 vezes para ver se ele ficou azulzinho. Clica ali 2 vezes. As notificações, tem pessoas reclamando que não estão recebendo. Então, veja ali, verifique para que você receba as notificações. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. É um pastor que está falando. E, infelizmente, ele não pode ainda revelar a sua voz, porque é conhecido, tá? Ele é conhecido, mas breve ele estará aqui também denunciando vocês, seus hipócritas, vocês da cúpula, seus hipócritas. Mais pastores irão sair e mais denúncias terão contra vocês. Um forte abraço para você que gosta das denúncias e para você também que não gosta, que Deus ilumine o seu coração. Um beijo no coração de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo.